Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-376, começando nas proximidades de Garuva, estado de Santa Catarina, e avançando em direção a São José dos Pinhais, estado do Paraná, por 92 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. São 5h25 da manhã de um sábado, 21 de dezembro, e o mundo lá fora é uma abstração de escuridão e umidade. O carro, tendo deixado para trás o portal agrícola e logístico de Garuva, agora se posiciona na cabeceira da BR-376, a rodovia que se torna a espinha dorsal da ligação entre Santa Catarina e o primeiro Planalto Paranaense. A escuridão é quase total, uma condição amplificada por um teto de nuvens baixas e pesadas que cobre o céu, bloqueando qualquer luz residual das estrelas ou da lua. O sol ainda está muito longe de nascer. O ar, sentido através da janela brevemente aberta, é frio, parado e saturado com a umidade que emana da terra e da vegetação, um prenúncio da neblina que certamente encontrarei na serra. O painel do carro é a única fonte de luz quente, um contraste reconfortante contra o azul profundo da hora azul a que ainda não deu seus primeiros sinais. Esta jornada, de Garuva a São José dos Pinhais, é mais do que um simples deslocamento, é uma escalada, uma subida vertical do nível do mar para o Planalto, atravessando um dos trechos de serra mais belos, perigosos e impressionantes do Brasil. O ponto de partida, Garuva, a cidade que se autodenomina o paraíso das águas, desaparece no retrovisor. Na escuridão, eu não vejo mais os vastos campos de arroz inundados que definem sua paisagem, mas sei que eles estão lá, uma imensa planície fértil que se estende até a Baía da Babitonga. Deixo para trás também o importante nó logístico que dá acesso ao porto de Itapoá, uma artéria vital para o comércio exterior brasileiro. A BR-101, que me trouxe até aqui, entrega oficialmente o bastão para a BR-376 no momento em que cruzo a divisa invisível entre Santa Catarina e o Paraná. É uma mudança não apenas de nomenclatura rodoviária, mas de geografia e de espírito. Estou deixando o litoral para trás e me preparando para enfrentar a grande muralha verde que separa o mar do interior. A rodovia, nos primeiros quilômetros, ainda é plana, um aquecimento antes do desafio principal. O tráfego, a esta hora da madrugada, é composto quase exclusivamente por caminhões. Eles são os senhores da noite, os gigantes de aço que não param, suas luzes vermelhas de freio e de posição criando uma trilha hipnótica na escuridão à minha frente. O carro se encaixa nesse comboio, mantendo uma distância segura. O som dos pneus no asfalto úmido é um zumbido constante, a trilha sonora desta subida solitária. A escuridão é tão densa que a paisagem não existe. O mundo é apenas o cone de luz dos meus faróis, iluminando as faixas reflexivas da pista e a traseira do caminhão que escolhi para seguir. E então, a estrada começa a se transformar. Sutilmente, o carro deixa de correr no plano e começa a se inclinar para cima. A subida da Serra do Mar se inicia. A BR-376, neste trecho, é uma obra de engenharia espetacular e, por décadas, foi um dos trechos mais temidos do país. Hoje, duplicada, ela é uma experiência de direção completamente diferente, mas a geografia que ela desafia continua a mesma, imponente e selvagem. A estrada começa a serpentear, e as retas dão lugar a curvas longas e amplas, que exigem mais do motor e mais atenção do motorista. O carro reduz uma marcha, e o ronco do motor se torna mais grave, um sinal do esforço que está por vir. À medida que ganho altitude, o clima, que já era nublado, se transforma naquilo que é a assinatura desta serra e a neblina.
As nuvens baixas que cobriam o céu agora estão ao meu redor, e eu literalmente dirijo por dentro delas. A escuridão se mistura com uma névoa leitosa e densa, que reduz a visibilidade a quase nada. Os faróis do carro, antes meus aliados, agora parecem inúteis, sua luz se refletindo nas partículas de água e criando uma parede branca e ofuscante à minha frente. Ligo os faróis de neblina, uma luz baixa e amarelada que tenta cortar a cerração rente ao chão, e reduzo drasticamente a velocidade. O mundo agora não tem mais 50 metros de profundidade, tem 10, talvez 15. As luzes vermelhas do caminhão à frente se tornam borrões fantasmagóricos, meu único guia nesta subida cega. Estou agora no coração do Parque Estadual Serra do Mar, um dos maiores trechos contínuos de Mata Atlântica preservada do Brasil. Na escuridão e na neblina, eu não vejo absolutamente nada da floresta, mas sei que estou cercado por ela. À minha esquerda e à minha direita, para além do guarda-reio, existem abismos de centenas de metros e encostas cobertas por uma biodiversidade que é uma das mais ricas do planeta. Sei que onças pintadas, antas, macacos prego e tucanos de bico verde vivem nesta floresta, completamente alheios ao rio de asfalto e de aço que corta seu território. Esta viagem, nesta hora, é um ato de fé, uma navegação por instrumentos, onde a única realidade são as faixas brancas da pista e os olhos de gato a que brilham brevemente ao serem tocados pela luz. A estrada se torna uma sucessão de viadutos e de túneis curtos, soluções de engenharia que foram necessárias para vencer os vales profundos e as paredes de rocha. A cada viaduto, sinto o carro flutuar sobre o vazio, um abismo de neblina e de escuridão que sei que está lá embaixo. A cada túnel, a neblina desaparece por alguns segundos, substituída pela luz laranja e artificial das lâmpadas, e o som do motor ecoa nas paredes de concreto, para então me jogar de volta no silêncio leitoso da cerração. O ar fica visivelmente mais frio, e a umidade é tão intensa que o para-brisa, mesmo com os limpadores em velocidade intermitente, está sempre coberto por uma fina camada de orvalho. E então, chego ao ponto mais famoso e, historicamente, mais temido desta subida, e a Curva da Santa. Mesmo sem poder vê-la direito, eu sinto a curva. A estrada se inclina de forma acentuada e faz um cotovelo fechado para a esquerda, contornando um paredão de rocha. No meio da curva, protegida por um nicho de pedra, eu vejo as luzes de velas piscando na escuridão. É a pequena capela, o santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, erguido ali por motoristas e pela concessionária. É um ponto de fé, um lugar de agradecimento para os que venceram a subida e de pedido de proteção para os que vão descer. Por décadas, antes da duplicação, esta curva foi um cemitério de caminhões, um ponto onde freios superaquecidos falhavam e veículos despencavam no abismo. Hoje, com a pista moderna e as áreas de escape, a curva é segura, mas a aura de respeito e de perigo ainda paira no ar. A visão do pequeno santuário brilhando solitário na neblina é uma das imagens mais poderosas e comoventes de toda a rodovia brasileira. As paradas de beira de estrada neste trecho de serra são raras e vitais. Elas são refúgios, não pontos de lazer. Daqui do carro, vejo as luzes de um grande posto de serviços, como o famoso posto Tio Doca, que funciona como uma base de apoio no topo da serra. Os pátios estão repletos de caminhões, seus motoristas dormindo, tomando um café quente ou verificando os freios antes da descida infernal para o litoral. Estes postos são as únicas ilhas de luz e de atividade humana nesta imensidão de floresta e de neblina. Eles não vendem chocolates finos ou artesanato, vendem diesel, café forte, pão com mortadela e a segurança de um lugar para parar. Após vencer o trecho mais íngreme, a estrada começa a se suavizar. A inclinação diminui, e as curvas se tornam mais abertas. E, quase que por mágica, a neblina densa que me acompanhou por tantos quilômetros começa a se dissipar. Eu atravessei a camada de nuvens. Estou chegando ao topo, ao Planalto. E é neste exato momento que a noite começa a perder sua batalha para o dia. São quase 6 da manhã. O céu à minha frente, no leste, deixa de ser um preto absoluto e se torna um azul cobalto profundo. A hora azul chegou. A luz, ainda muito fraca, começa a desenhar as silhuetas do mundo ao meu redor.
E é aqui que a instrução do meu planejamento de viagem se revela correta. A saída foi com tempo nublado e muitas nuvens, o que se traduziu em neblina na serra, mas a promessa era de céu claro e sol perto do destino. E é exatamente o que começa a acontecer. À medida que o carro avança pelo primeiro planalto paranaense, o teto de nuvens que estava sobre a serra ficou para trás, como um cobertor que eu atravessei. O céu acima de mim está se revelando, e ele está limpo. As primeiras estrelas da manhã, as mais brilhantes, ainda piscam em um céu que se torna cada vez mais claro. A geografia muda de forma radical. A sensação de estar em um cânion de floresta desaparece. A paisagem se abre em vastos campos e planícies. A Mata Atlântica densa dá lugar a capões de mato e, pela primeira vez, a silhueta inconfundível da flora paranaense e a araucária. Os grandes pinheiros, com seus galhos abertos como candelabros, se desenham contra o céu que clareia. É um símbolo poderoso de que deixei o litoral e cheguei a outra terra. A estrada agora é uma longa reta, cortando esta paisagem de campos e de pequenas propriedades rurais. Começo a passar pelas proximidades de Tijucas do Sul, uma cidade que vive da agricultura e da pecuária. As placas começam a anunciar as paradas de beira de estrada típicas desta região, que refletem uma colonização diferente. Aqui, a influência dos imigrantes poloneses, ucranianos e italianos é forte. Vejo placas anunciando a café colonial, vende-se pinhão e a produtos da colônia. São convites a um tipo de parada diferente, focada na gastronomia rústica e farta do interior. O céu no leste agora é uma explosão de cores. O azul cobalto dá lugar a tons de laranja, de rosa e de um amarelo vibrante. O sol está prestes a nascer, e o dia, que começou na escuridão absoluta e na neblina, promete ser de um sol radiante. A luz do dia revela a paisagem em sua totalidade. Vejo as pequenas fazendas, as vacas pastando em campos cobertos de orvalho, a fumaça subindo das chaminés das casas, o primeiro sinal de vida dos moradores locais. O tráfego de carros de passeio começa a aumentar, pessoas que, como eu, preferiram sair cedo para aproveitar o dia. E então, a paisagem rural começa a se transformar novamente. O campo dá lugar à periferia da metrópole. A aproximação de São José dos Pinhais é anunciada pela urbanização e pela indústria. A BR-376 se torna o contorno leste de Curitiba, uma rodovia perimetral de tráfego intenso. Começam a surgir os grandes parques industriais. Eu vejo da estrada as placas e as estruturas gigantescas de algumas das maiores fábricas do Brasil, as montadoras Volkswagen e Renault, e a sede de O Boticário. São José dos Pinhais não é uma cidade dormitório, é um dos maiores polos industriais do Paraná, uma cidade cuja economia pulsa no ritmo da linha de produção. A cidade também é conhecida como a cidade-aeroporto. À minha direita, vejo os aviões subindo e descendo no horizonte. As placas indicam a proximidade do Aeroporto Internacional Afonso Pena, o principal do estado, que fisicamente se localiza em São José dos Pinhais. A presença do aeroporto e das indústrias confere à cidade uma atmosfera de modernidade, de logística e de um movimento constante de pessoas e de mercadorias. São quase 7 da manhã. O sol acaba de nascer, um disco laranja e brilhante no horizonte, inundando o planalto com uma luz dourada e limpa. O céu está quase sem nuvens, como prometido. Chego ao trevo de acesso de São José dos Pinhais. O objetivo da minha viagem, esta subida épica da escuridão para a luz, está completo. O contraste entre o ponto de partida, na escuridão e na neblina da serra, e o ponto de chegada, sob um sol radiante no planalto industrial, não poderia ser mais extremo. A jornada desta madrugada foi uma das mais dramáticas de toda a viagem. Foi uma batalha contra a escuridão e a neblina, uma escalada por uma das serras mais icônicas do Brasil, e uma recompensa visual com o nascer do sol espetacular no Planalto. Foi uma transição da mata selvagem para a indústria moderna, da solidão da noite para a agitação do dia que começa. O carro agora navega pela alça do viaduto, deixando a BR-376, e a mente leva consigo a imagem indelével da pequena capela brilhando na neblina, o cheiro da floresta úmida e a visão triunfante do sol conquistando o Planalto paranaense.
Piada sobre o trajeto. O que um pinheiro araucária do Planalto disse para uma árvore da Mata Atlântica lá embaixo na serra? Você aí, vivendo espremida nesse morro cheio de neblina. Sobe aqui pra cima. A vista é melhor, o ar é mais fresco e o sol nasce primeiro. E ainda tem pinhão de graça.